Imagine que você é apenas mais um cidadão de classe média em Gotham. Mais um dia comum, trabalho, metrô lotado, luzes frias de prédios corporativos e você tá voltando pra casa à noite. Tarde demais. A cidade parece diferente depois das 10. Você caminha por uma rua mal iluminada, os postes piscam, o som distante das sirenes se misturam com o vento passando entre os prédios. Você sente algo. O teu corpo começa a perceber isso antes da sua mente. Você aperta o celular com mais força, o coração acelera, olha discretamente por cima do ombro e tem alguém ali, andando no mesmo ritmo que você. Você tenta se convencer de que é paranoia. Em Gotham todo mundo anda desconfiado, mas então os passos ficam mais rápidos. Você acelera os passos também. Agora não há dúvida. Você começa a correr. Você vira a esquina e entra num beco estreito, achando que tu pode cortar caminho. É aí que tu errou. É uma rua sem saída. Você se vira e a figura surge da escuridão. O medo te paralisa, o seu corpo não responde e você tá prestes a virar mais uma estatística na cidade. Então, algo muda. O homem que tava atrás de ti para por um segundo, ele olha pra cima e você não entende. Até que ele é puxado violentamente pra trás, pra escuridão acima do beco. O impacto contra a parede ecoa, um grito, depois outro, sons de ossos quebrando e metais caindo no chão. Silêncio. Você tá sozinho, ou quase pelo menos. Lentamente uma sombra se desprende da parede, alta, imóvel, observando o lado alto do prédio, e uma capa se abre como asas. Não é um policial, não é um vigilante comum, não é um homem correndo para ajudar, é algo que caça à noite. Para você ele foi uma salvação, mas para quem tava com a faca, ele é o que existe de mais próximo de um monstro em Gotham. Ele é o Batman. Bom, depois daquele beco, depois dos gritos, depois do silêncio, existe uma pergunta que quase ninguém faz. Como é viver numa cidade onde algo te vigia? Quando tu muda a perspectiva e deixa de olhar para o Batman como um símbolo de justiça e passa a enxergá-lo e passa a enxergar ele pelos olhos de quem tá do outro lado, ou seja, o criminoso. Ele deixa de parecer um herói, ele vira uma força da natureza, porque obviamente ele tá te caçando porque tu é o bandido, né? Claro. Mas antes da gente analisar isso, deixa o joinha aqui para ajudar o Vim Gasolina, porque eu preciso muito mesmo de engajamento para tentar monetizar esse canal aqui. Então se tu tá gostando do vídeo até aqui, deixa aquele joinha. Se tu não deixar o joinha, o Batman vai aparecer na tua cama e vai te dar umas porradas de madrugada. Mas caso contrário, essa pessoa aí vai aparecer na tua cama, então fica a teu critério. Bom, em Batman Begins, o Ra's al Ghul diz algo essencial para a mitologia do Batman. A teatralidade e ilusão são armas poderosas. Teatralidade e ilusão são armas poderosas. O Bruce não escolhe essa fantasia por um estilo, ele escolhe porque ele entende que o crime não é racional, ele é emocional na maior parte das vezes, e a emoção se combate com algo mais forte ainda, o medo. Agora imagine você sendo um criminoso comum em Gotham. Tu sabe que ele existe, mas nunca sabe onde. No filme do Batman do Matt Reeves, em 2022, existe aquela cena em que o Bat-Sinal aparece e vários criminosos simplesmente olham para as sombras ao redor, esperando que algo surja dali. Não é porque o Batman tá ali de fato, mas é porque ele pode estar ali. Isso é o terror psicológico, ele não precisa estar presente. Só a possibilidade de o Batman estar ali já deixa os criminosos vulneráveis. E pra mim, o The Batman e o Batman Begins são os dois filmes que mais representam bem essa mitologia do Batman. Isso leva a gente de volta à teatralidade. O Batman entende que um homem pode ser derrotado, mas um símbolo não. Ele se move como algo quase inumano. Pro crime organizado, isso é desestabilizador. Você pode subornar policiais, manipular juízes, pode controlar territórios, mas não pode prever alguém que opera fora de qualquer lógica tradicional. Ele não... E talvez o ponto mais perturbador seja esse. Ele age como aquilo que traumatizou ele na infância. E quando o medo entra em cena, o crime se desestabiliza. Cada telhado passa a ser suspeito, cada sombra pode esconder algo, cada silêncio pode preceder alguns ossos quebrando. Agora imagina comigo essa cena. Você tá apenas no meio de um roubo simples. Os seus amigos estão rindo, tentando parecer tranquilos. O primeiro sinal não é um soco, ele é simplesmente o silêncio. Um silêncio pesado, como se o ambiente tivesse ficado menor. Você sente antes mesmo de perceber. O corpo reage antes da mente entender o que tá acontecendo. Meu Deus, baitolão. E aí tu olha pro alto das vigas de metal e só tem escuridão. Até que tu percebe alguma coisa ali. Tem uma forma ali em cima. Alta, imóvel e larga demais para ser apenas uma sombra. A silhueta não é humano no primeiro segundo que tu vê aquilo. Ele tá ali há muito tempo. E é isso que mais te destrói por dentro. Porque se ele já tava ali, há quanto tempo ele tava te observando? O som da bota quando ele pisa no chão é controlado, calculado, firme.
capa se move devagar, ampliando o corpo, tornando ele o que deveria ser. Em espaços fechados, ele ocupa tudo. Ele é as sombras. No alto do céu, quando tu olha pra cima, ele parece uma criatura alada, um morcego de verdade, um morcego gigante, algo que não deveria existir fora de histórias de quadrinhos. Aí você tenta olhar o rosto dele e simplesmente não encontra só um contorno e 2 pontos claros onde deviam ser os olhos. Não tem uma expressão, não tem um rosto ali. É como encarar um vazio. Aí ele surge atrás de ti antes mesmo que tu perceba. Derruba alguém sem fazer som suficiente para alertar o resto. E ele se move pelo ambiente como se o lugar fosse dele. E quando tu entende isso, cada beco fica mais estreito, cada canto fica mais perturbador. Cada sombra deixa de ser apenas uma ausência e vira uma possibilidade dele estar ali. É aí que ele te vence antes mesmo de lutar. É aí que a ideia de que algo existe na escuridão escolheu você como presa.